Olá, meu nome é Miriam Ribeiro Alves, sou aluna do terceiro ano do curso de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica e o título da minha pesquisa é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um estudo dos indicadores e a relação entre eles, trabalho desenvolvido com a orientação da professora Marli Monteiro de Carvalho, do Departamento de Engenharia de Produção. Bom, em 2015, a ONU definiu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a fim de erradicar a pobreza, propagar a prosperidade, proteger o planeta e diminuir os impactos das mudanças climáticas. Esses 17 objetivos foram divididos em 232 indicadores e 169 submetas, e foi empregada a metodologia SMART, que tem a finalidade de garantir que esses indicadores sejam específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazos determinados. Entretanto, essa metodologia não se mostra tão eficiente, uma vez que há diversos problemas com relação à mensuração desses indicadores, como a falta de análise de dados, problema de opostos, ou seja, cumprir um indicador leva ao não cumprimento de outro, presença de diferentes unidades de medida e também particularidades de cada região do planeta. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi estudar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, seus indicadores e possíveis relações entre eles, mais especificamente através de um levantamento da literatura dos seus indicadores e metas. Então, para isso, foi feita uma extensa revisão sistemática da literatura, de modo que foi realizado esse processo de amostragem, considerando as bases de dados Scopus e Web of Science, que resultou em uma amostra final com 76 trabalhos que serviram de base para essa parte da pesquisa. Também foi realizada uma análise estatística dos ODS no Minitab, seguindo o processo aqui representado. Então, teve o tratamento dos dados e 3 análises principais, a de correlação, a de componentes principais e, finalmente, a fatorial. Após a leitura dos 76 artigos, eu construí esse gráfico de hierarquia no NVivo, que nos mostra o número de referências codificadas em cada nó e subnó, de modo que o maior número se encontra aqui no cluster 1, ODS, cujo subnó 11 foi o que apareceu com mais frequência, o que nos mostra a preocupação com que a expansão urbana, que está prevista para mais de 68% até 2050, aconteça de forma sustentável, do ponto de vista financeiro, social e ambiental. Esse subnó de barreiras e problemas também teve grande destaque na análise de conteúdo, diferente do tripé de sustentabilidade, que foi o que teve menos referências codificadas, mas não porque a forma como a sustentabilidade é levada nas empresas não importa, e sim porque uma maior atenção foi dada aos problemas, principalmente devido ao curto prazo, que é de 2030. Esse diagrama de comparação, que também foi elaborado no NVivo, traz justamente a ligação entre os problemas e os benefícios, de modo que 37 artigos mencionaram alguma problemática e 21 alguma solução ou um aspecto positivo, sendo que 18 citaram ambas as partes. Vários desses problemas, inclusive, foram vivenciados na prática, na parte da análise estatística. Então, esse mapa elaborado no Data Studio, por exemplo, traz a informação de quais países possuem mais dados faltantes, de vermelho, e de verde, os que possuem menos, de forma que podemos notar que a região próxima à Oceania e uma parte aqui da Europa é mais crítica, enquanto o sul da América do Norte e a América Central e a do Sul possuem mais dados que as demais. Outro ponto muito importante no tratamento dos dados foi a seleção dos indicadores utilizados na análise estatística, ou seja, todos os indicadores booleanos em categoria e em números absolutos foram descartados para não comprometer a consistência das análises. Finalmente, aqui está o resultado da análise fatorial, que foi baseada no método de componentes principais através da matriz de correlação. Assim, foi possível sair de 75 componentes para calcular, que no caso são os indicadores que foram selecionados e utilizados nas análises, para 30 componentes principais que juntas explicam grande parte da variabilidade desses 75 indicadores. Aqui eu trouxe um exemplo de como essa análise pode ser explorada de diversos ângulos, e para isso eu peguei a análise fatorial do ODS3, que tinha 10 indicadores, dos quais resultaram em somente 2 fatores. Então, olhando aqui para o fator 1, vemos que os maiores números positivos estão nesses indicadores circulados de amarelo, em que todos se relacionam com um aspecto positivo da saúde. E olhando para esse gráfico aqui, a gente vê que o país que possui maior valor positivo no fator 1 é o Canadá, o que mostra que esse país está bem na frente no que tange à saúde. O contrário também pode ser feito com os números negativos. Assim, olhando para o fator 1 ainda, vemos que os indicadores que possuem maior carga negativa são esses relacionados à mortalidade, que estão circulados de amarelo. E se olhamos aqui para o gráfico novamente, percebemos que o país que possui menor carga negativa nesse fator 1 é a Nigéria. Assim, todas essas análises podem ser feitas no fator 2 também, e todos os outros fatores de todos os outros ODS, de forma que a gente pode perceber como todos esses indicadores estão relacionados.
Finalmente, eu gostaria de agradecer ao CNPq que financiou essa pesquisa, bem como a minha orientadora Marli Monteiro de Carvalho. Obrigada pela atenção.